Hoje eu quero falar a vocês especificamente sobre superar as expectativas. Eu não sei quais são os sonhos que você que você quer ter, os sonhos que você quer realizar. Eu não sei quais são as suas lutas que você enfrenta na sua própria vida. Porém, hoje quero mostrar a você que é possível superar as expectativas. É possível ser mais do que se espera ser. Como eu faço isso? Quando você se propõe a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele não quer que você fique e permaneça nesse estágio, mas Ele quer que você, ah, ao nascer, se for morrer, morra melhor do que quando nasceu. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente está no estado de vida hoje pior do que quando entrou na igreja. Algumas pessoas estão com a vida espiritual bem definhada, bem diferente, bem mais fraca do que quando entrou na igreja. Algumas pessoas olham e percebem assim: puxa, no passado eu era melhor, no passado tinha maior qualidade de vida, no passado tinha melhores condições, só que hoje eu estou numa situação pior. Então, como fazer para você sair desse estágio e ir para o local aonde Deus quer? Como fazer para você superar as dores, superar a expectativa? Bem, o texto de hoje encontra-se em Jó, capítulo 8, versículo 7. Jó, capítulo 8, versículo 7 diz assim, ó. Ah, deixa eu puxar aqui, peraí. Jó, capítulo 8, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá de sobremaneira. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá de sobremaneira. Ou seja, foi superada a expectativa do primeiro estágio de Jó e ele cresceu de forma soberana, ele cresceu muito. Por isso, ao estudar a história de Jó, eu começo a compreender aqui algumas coisas. Dentre essas coisas que eu compreendo aqui, eu percebo, deixa eu ver aqui se eu. Dentre essas coisas que eu compreendo, eu percebo que nós recebemos a declaração de blindagem nesse texto aqui. A declaração aqui veio se tornar uma autêntica e verdadeira profecia se cumprindo na vida de Jó. Qual é a profecia que foi cumprida aqui na vida de Jó? De que ele se tornaria maior de sobremaneira do que quando ele começou. Vocês lembram que quando começa o livro de Jó, começa dizendo assim: Jó era um homem muito rico, um homem muito próspero, ele tinha seus filhos, ele tinha ali os seus camelos, ele tinha tudo lá, era um cara muito rico. E a palavra de Cristo, a Bíblia diz, no final da vida de Jó, de que ele tinha muito mais do que quando ele começou. Mesmo sendo um homem mais rico, 10 vezes mais ele tinha. Se ele tinha filhas, 10 vezes mais elas eram mais belas. Então, o texto vem dizendo de que quando começa, não começa tão bem, mas de sobremaneira ele vai crescer muito mais. Ou seja, ele superou as expectativas. Então, o texto continua dizendo que, na verdade, apesar dos amigos de Jó usarem aquele discurso inflamado, acusando Jó dos pecados de Jó, de que ele havia cometido algum erro, algum pecado, e por isso estava sofrendo o que sofria. Deus usou a boca daqueles próprios homens para profetizarem muitas coisas sobre a vida de Jó. Muitas coisas boas sobre a vida deles que se cumpriram na vida de Jó. Então, perceba que após o fim, houve a aprovação da vida de Jó, porque foi esse o questionamento que houve lá no céu. Você lembra que no começo de Jó havia uma discussão entre Deus e o inimigo. Ele tinha acesso ao trono e naquela história foi dito: olha, o Jó só é bom porque o Senhor o abençoa. Jó só é próspero, ele só faz as coisas porque a sua mão está com ele. Então Deus falou: não, 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 não. Jó é bom não porque eu dou as coisas para ele, mas porque ele de fato verdadeiramente me ama. Tu podes mexer com ele o que você quiser, só não mata o cara, só não toca na vida dele. E você vai perceber que o camarada é fiel e eu confio em Jó. Bem,
Partindo desse pressuposto, eu faço aqui um corte é, da história de Jó, alguém que começou bom e terminou melhor ainda. Eu quero que você, ao analisar a história de Jó, você compreenda que é possível superar os seus próprios limites e alcançar um final feliz. Como é que eu faço, pastor, para superar meus limites? Minha família, pastor, o senhor não sabe. Minha família é uma família cheia de problema, pastor. Eu vim de um lar desestruturado. Pastor, o senhor não conhece? Eu enfrentei tais problemas em minha própria vida, no meu casamento, na minha história. Houve traição, houve problemas com os filhos. Como é que eu faço para superar e alcançar ali limites maiores e ter um final feliz na minha vida? Bem, hoje eu quero conversar com você e mostrar a você que isso é possível. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, está escrito: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é a paciência do que o arrogante. Essa passagem bíblica aqui, ela se cumpre integralmente na vida de Jó. Melhor é o fim do que o começo. Por que eu digo que é melhor que o fim do começo? É assim, irmãos. O fim tem que ser melhor. Um pedreiro que você contrata. O pedreiro começa muito bem, diz para você que tudo vai fazer, que as coisas vão estar certas, mas o fim é que o cara não terminou o serviço. O fim que a parede rachou. Melhor tem que ser o final do que o começo. Sempre tem que ser assim, irmãos. Ou seja, se você começou ruim, no final tem que ser melhor. O final da sua vida. O ano começou ruim, o final do ano tem que ser melhor. O dia começou ruim, o dia de hoje está começando, o seu final de dia tem que ser melhor. Então você precisa se preparar para superar os limites. Por quê? Porque o texto bíblico diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, diz a palavra. Jó superou os limites e alcançou um final feliz, superando suas próprias expectativas. A palavra de Cristo diz que em Jó capítulo 42, versículo 10 ao 17, Jó, capítulo 42, versículo 10 ao 17, lá no finalzinho da vida de Jó, o texto bíblico diz assim: Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, ó, Deus deu a ele o quê? O dobro de tudo o que ele possuía. Então o final de Jó foi o quê? Melhor do que o começo do livro de Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Olha só, o cara tinha então sete, né? Se é o dobro, o cara tinha sete. Agora tem 14.000 ovelhas. Poxa, 14.000 ovelhas até pro dia de hoje, irmão. É ovelha pra caramba. 14.000 ovelhas, é muita ovelhas. São são muitas ovelhas. 6.000 camelos. Imagina, você ter 3.000 cavalos, você já é muito rico. Agora imagine você ter 6.000 camelos. Esse camarada deve ser dono de fazendas para poder ter tudo isso daqui. 1.000 juntas de bois e, e 1.000 juntas de jumentas. Ele tinha 2.000 bois aqui. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Puxa, Deus deu o dobro para ele. Chamou o nome da primeira Gemina, e da outra Késia, e da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Imagina, as filhas dele eram as mais bonitas. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto,
Viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e suas filhas e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de seus dias. Uau, o cara terminou bem. Será que não falta para você superar as suas dores para que você termine melhor do que quando você começou? Será que não falta você reavivar em seu coração esse princípio de superar os limites, como a palavra está nos dizendo? Eu ainda falo mais a vocês. Por exemplo, eu olho para a história de Noemi e Ruth. Você lembra dessa história? Elas tiveram um segundo estado bem melhor na sua vida, porque você lembra que ela perdeu o seu esposo e elas estavam passando fome. Tanto é que elas estavam colhendo comida ali ao redor da lavoura de Boaz. E você sabe da história. Elas alcançaram um final feliz e esse final superou as suas próprias expectativas. Elas, ao alcançarem esse final feliz, elas o fizeram por quê? Porque elas colocaram a vida na mão do Senhor. E você sabe que ela entregou a vida. A palavra de Ruth capítulo Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 22, vem falando ali sobre a história dela, de como foi que Deus cuidou dela, como foi que Deus fez superar a glória. Eu quero abrir aqui para vocês esse texto bíblico, porque ele fala muito para a gente. Ruth, Ruth, capítulo 1, a palavra de Cristo diz assim, deixa eu abrir aqui. Ruth, capítulo 1. Veja o que diz. Nos dias, Ruth, capítulo 1, versículo versículo de 1 ao 22. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrates de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se pôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouvia que o Senhor se lembrava de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma para a casa de suas mães, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vós sejais por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperaria até que viesse a ser grande, para que elas pudessem casar com o cara de novo? Bem, abstendo-vos de todo marido, não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor, descarregado contra mim e a sua mão. Então, vamos parar por aqui. A história bíblica diz que essas 2 mulheres tiveram ali um fim que elas precisavam entregar ao Senhor. Elas voltam a Belém e, quando voltam a Belém, não tinha muito o que fazer. Versículo 16 diz: Porém, Ruth não quis entender dessa forma.
Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separe da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Versículo 19. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: Esta é Noemi? Porém, ela respondeu: Não me chame de Noemi, a feliz. Chame de Mara, a amarga, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Que ela já tinha perdido seus dois filhos, as noras se separaram e ela teve que voltar passando fome para a terra dela. Então, por isso que ela falou: Agora a minha vida está amarga. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamam de Noemi a feliz? Se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição. E assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora, a Moabita, elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Então, perceba, irmão, que eu contei um pouco da história para vocês, do capítulo 1 de Ruth, a história doída, sofrida daquela mulher. Bem, talvez eu esteja falando hoje com algumas irmãs que têm uma história doída e uma história sofrida. Uma história de luta em casa, de luta com os pais, de luta com a própria vida que não lhe fez bem. E talvez a sua oração seja essa: Deus, onde está o Senhor que não me ajuda nessas causas difíceis? Talvez eu esteja falando com uma mãe que esteja sofrendo com as lutas dos seus próprios filhos. Eu não sei as lutas que você está enfrentando, mas a história que hoje quero contar a você é a história de alguém que supera os seus limites e alcança um final feliz. Lembre-se que eu já falei para vocês que buscar a felicidade é de meninos. Homens fazem aquilo que é necessário. Portanto, quando eu olho para a história dessa mulher, Noemi e Ruth, elas tiveram um segundo estado de vida. O primeiro eu contei para vocês agora, de luta e dor. Porém, o capítulo 4, versículo de 13 ao 22, eu sei que eu estou lendo muito texto hoje, mas eu quero que você compreenda como foi que essas pessoas, e eu estou propondo a você superar o limite, e eu estou mostrando a você testemunhos de várias pessoas na Bíblia que também superaram o limite. Há uma história, continua a história desta mulher, Noemi e Ruth. E aí, então, vocês sabem que o livro é de Ruth, né? Noemi, ela só é a sogra, está contando um pouco da história dela, do retorno dela à cidade de Jerusalém, à terra do povo de Deus. Mas quando chega no capítulo 4, versículo de 13 ao 22, as coisas começam a mudar. E as coisas mudam da seguinte forma. Veja o que aconteceu e eu vou ler mais um pouquinho para vocês aqui. Então Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher. Olha só, a mulher não tinha, eu sei que eu pulei já muita coisa, mas a mulher estava sofrida, voltou com sua sogra, sem marido, voltou sem comida, estavam catando comida, e agora vocês lembram do rolo todo que aconteceu? Boaz leva Ruth para casa para ser sua mulher. Eles tiveram relação e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolador para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: Veja o que as mulheres da vizinhança disseram. Nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi.
Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Herom, Ram, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Veja, querido irmão, como o fim dessa mulher não foi um fim abençoado. Veja como o fim dessa mulher aqui não foi melhor do que o seu começo. A própria Noemi, ao ver tudo aquilo, falou assim: Deus, seja louvado, porque o Senhor foi bondoso. Deus quer que o seu fim, querida irmã que está me ouvindo, querido irmão que está me ouvindo, seja melhor. Deus não quer que você esteja sofrendo, como muitos estão sofrendo hoje. Por isso, volte o seu coração para Deus, volte sua vida ao Senhor, comece a fazer e proponha que o Senhor seja o centro de sua vida. Por quê? Porque Deus quer que você supere as expectativas. Para superar as expectativas, os seus próprios limites precisam ser alcançados. Para que você tenha um final feliz. Eu ainda trago a você um último personagem, dando seguimento à história de Ruth. Davi teve um começo difícil. Era um pastor de ovelha no meio do mato, cuidava, os filhos, os irmãos não davam tanto interesse, os irmãos foram para a guerra e ele era a ovelha menor de Israel, a ovelha mais fraquinha de Israel. Bem, Davi teve um começo difícil e cheio de turbulência, inclusive em seu ministério. Embora escolhido por Deus como rei, vocês lembram lá de 1 Samuel 16, versículo 13, quando ele foi entronizado como rei, chegou o sacerdote, foi na casa de Jessé, né, o descendente aqui de Noemi, a de Ruth, com Boaz, chegou na casa de Jessé, falou com todos os filhos, Deus não me iluminou o coração, o sacerdote disse, né, o profeta disse, Deus não iluminou meu coração, será que tu não tens mais um filho? Ah, eu tenho um lá que fica no meio do mato lá cuidando das ovelhas, mas aquele lá eu nem trouxe que eu achei que não ia dar nada. Não, manda trazer. Quando Davi chega, vocês lembram o que aconteceu? O coração do profeta se iluminou e todo o ambiente se encheu. E ele falou: é esse daí. Ele já pegou direto o seu cantil e derramou sobre ele ali o óleo da unção e ungiu a Davi como rei de Israel. Sabe, irmãos, ele começa, Davi, aqui, ele tem um começo muito difícil, cheio de turbulência, mas ele é escolhido como rei. E o fato de ser escolhido como rei, ele passa a viver como um fugitivo e um cara que era aventureiro nas estradas. Porque você lembra que Saul queria matar Davi. Você lembra que Saul começou a perseguir Davi quando ele soube que o profeta ungiu a Davi lá na casa dele. Porque essas notícias correm, né? E aí, então, irmãos quiseram matar Davi. Houve um episódio em específico que Saul, você sabe, Saul tinha cometido um monte de erro. Mas chegou num momento em que Saul foi dormir numa caverna, Davi foi lá na caverna e Davi fez o quê? Cortou um pedacinho da roupa de Saul, da sua manta. E ele falou: Saul, no dia seguinte, na corte, Saul, tu já viu que a tua manta está cortada? Aí ele olhou: é, realmente. A tua capa está cortada? É, realmente. Aqui está o pedaço da tua capa. Eu podia ter te matado de noite, mas eu não fiz. Sabe por quê? Porque eu reconheço que, por mais que você tenha cometido erros, Deus o chamou. Eu reconheço que há unção sobre você. Deus o chamou e o profeta ungiu, e eu não sou doido de tocar no ungido do Senhor. Tá aí, querido irmão, um- uma palavra para você. Tome muito cuidado quando você tocar naquilo que é sagrado, inclusive nas pessoas sagradas. Seja qualquer outro o juiz, menos você. Porque se Deus for juiz sobre você, eu não sei se você passa. Tome muito cuidado para você não ficar tocando naquilo que é sagrado. Eu falo isso para vocês porque temer a Deus se configura o princípio da sabedoria. E você precisa superar os seus limites. Você precisa ser alguém melhor. Você precisa terminar a sua vida melhor do que você começou. E como é que eu faço para terminar minha vida melhor do que quando eu comecei? Quando você começa a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, quando você teme ao Senhor e isso se configura uma sabedoria sobre você. Sabe, quando eu olho para a história do rei Davi, ele passa a ser um fugitivo depois que ele é ungido. O início do ministério dele foi atribulado. O ministério dele foi cheio de dificuldade. Mas, 1 Samuel, capítulo 21, versículo de 10 a 15,
fala sobre esse momento em que Davi está fugindo. E eu vou abrir para você, 1 Samuel, capítulo, só você alterar um livro a mais para frente. 1 Samuel, capítulo 10 a 15. A palavra, no capítulo 21, versículo 10 a 15. Capítulo 21, versículo 10 a 15. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 21, versículo de 10 a 15 diz assim, ó. Ó, 10 a 15. Então Davi saiu, fugiu de Saul e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: Não há dúvida de que este é Davi, rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. E aí então Davi assustou-se com a palavra deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta de que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido. Rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais: Este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Vejam, queridos, que Davi estava tão cheio de problema que ele teve que se fingir de doido. Tanta luta que ele estava enfrentando que ele precisou se fingir de louco. Sabe, irmãos? Isso é um fato de que ele começou a sua vida de forma ruim. Entretanto, irmãos, eu quero te trazer mais um outro testemunho. O seu último estado passou a ser maior do que o primeiro estado. O último estado de Davi. E com isso eu termino os textos que estarei abrindo aqui a você. O último momento, capítulo 8, versículo 15. A palavra deixa claro que o último estado de Davi passou a ser melhor do que o primeiro. Capítulo 8, versículo 15 diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Ou seja, a palavra está dizendo aqui que Davi ficaria muito bem. A palavra diz que Davi, o seu último estado seria maior do que o seu primeiro. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 26 a 30. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 23 a 30. Olha como a Bíblia diz para você aqui como Davi terminou a vida bem. Naquele dia, comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei. Em nome do Senhor, eles o ungiram como seu rei e ungiram Zadok como sacerdote. E assim o rei Salomão sentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e soldados e até outros filhos de Davi prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e o tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel. Vejam, queridos irmãos, a palavra de Cristo deixa claro aqui que o filho de Davi, Salomão, se tornou uma bênção. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado. E o seu filho Salomão ficou no lugar dele. A história de Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Versículo 30. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com os países vizinhos de Israel. Perceba, querido irmão, o que aconteceu aqui. O final de Davi foi um final que feliz. Ele termina rico, morreu velho, rico e respeitado. E o seu próprio filho governou no lugar.
Será que não vale a pena você entender o sermão de hoje e superar seus limites? Será que não vale a pena você buscar o crescimento pessoal e ser melhor do que a sua família do passado? Será que não vale a pena você consertar algumas lutas e dores da sua vida? Bem, amanhã eu estarei falando a vocês sobre viver a glória da segunda casa. A Bíblia diz que a segunda casa terá uma glória superior à da primeira casa, falando especificamente sobre o templo. A Bíblia está dizendo para você hoje que você, querido irmão, se acreditar na palavra que eu estou te dizendo, o seu fim deve e será melhor do que o seu começo. Se você acreditar nas palavras que não são minhas, porque eu sou só a colher do pedreiro, quem vai fazer a obra de Deus na sua vida é Ele. Ele é o dono da obra, Ele é o dono da sua vida, Ele é que vai proclamar essas verdades sobre você. E por isso hoje eu amanheço junto com você aqui, declarando a você de que existe a possibilidade de você superar seus limites e ser melhor do que você é. Se você acreditar, se você buscar, se você quiser sabedoria, se você quiser mais, nós aqui do Gol Six propomos incentivá-lo, orar por você, buscar a presença do Espírito, fazer esse culto matutino aqui em conjunto. Para quê? Para que a nossa frequência comece a aumentar e o dia hoje seja melhor do que o começo. Que nós tenhamos um dia abençoado e que o Espírito de Cristo esteja sobre sua vida e que a graça do Senhor esteja a guiá-lo no dia de hoje. A irmã Marta Ladeira estará orando. É você, Marta, ou vai ser o Márcio? Não, é você que estará orando, né? Isto, sou eu.